Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, verso 25, as orações de Gajendra. Jijivishe naham ihamuya kim antarbahescha vritaye bhayonya ichami kalena nayasya viplavas tasyatma loka varanasya moksham. Jijivishe, desejo continuar a vivendo. Não, aham, eu, iha, nesta vida, amuya, ou na próxima vida. Não quero continuar vivendo após salvar-me desta posição perigosa. Kim, qual o valor? Anta, internamente, bahir, externamente, cha, e, avritaya, coberto pela ignorância, ibhayonya, neste nascimento como um elefante, ichami, desejo, kalena, devido à influência do tempo. Não há, yasya, da qual, viplava, aniquilação, tasya, isto, atmaloka avaranasya, da cobertura da autorrealização, moksham, ficar livre. Tradução é a seguinte: não desejo continuar vivendo após libertar-me do ataque do crocodilo. Qual a utilidade do corpo de um elefante coberto externa e internamente pela ignorância? Tudo o que desejo é livrar-me eternamente da cobertura da ignorância. Essa cobertura não é destruída pela influência do tempo. Repitam, por favor. Não desejo continuar vivendo. Não desejo continuar vivendo. Após libertar-me do ataque do crocodilo. Qual a utilidade do corpo? De um elefante coberto externa e internamente pela ignorância. Tudo o que desejo é livrar-me eternamente da cobertura da ignorância. Essa cobertura não é destruída pela influência do tempo. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Neste mundo material, toda entidade viva está coberta pela escuridão da ignorância. Portanto, os Vedas prescrevem que as pessoas devem aproximar-se do Senhor Supremo através do mestre espiritual, que é descrito como Gautamya Tantra, ou melhor, que é descrito no Gautamya Tantra, o qual contém a seguinte oração feita em seu louvor. Om Jnana Timirandhasya Jnanajana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, que, com o achote do conhecimento, abriu meus olhos, os quais a escuridão da ignorância havia tornado cegos. Embora talvez alguém lute pela existência neste mundo material, viver nele para sempre é impossível. Deve-se entender, entretanto, que essa luta pela existência deve-se à ignorância, pois, na verdade, todo ser vivo é uma parte eterna do Senhor Supremo. Não há necessidade de se viver como elefante ou homem, americano ou indiano. Deve-se apenas desejar libertar-se do ciclo de nascimentos e mortes. Devido à ignorância, consideramos que qualquer vida proporcionada pela natureza é feliz e agradável. Porém, na vida degradada deste mundo material, desde a vida do Senhor Brahma até a de uma formiga, ente algum pode realmente ser feliz. Estamos fazendo tantos planos para vivermos felizes, porém neste mundo material, por mais que tentemos ajustar-nos permanentemente a esta ou aquela vida, não pode haver felicidade completa. Aqui temos um tema diretamente relacionado com o pragmatismo da vida material. E o elefante Gajendra, que de fato não é um elefante, é uma alma espiritual, parte integrante de Krishna, que vem tendo experiências em diferentes corpos e chegou ao corpo de um elefante, depois de ter passado por um corpo humano culto, um corpo humano privilegiado com educação espiritual, que foi
a experiência como Indradyumna Maharaj. Então esse elefante, Gajendra, agora está numa situação muito difícil. No verso anterior, ele pede para se libertar do perigo. E agora ele explica o que ele pretende, que não é somente se libertar do perigo para voltar a fazer o que ele estava fazendo na hora que ocorreu o acidente. Na hora que ocorreu o acidente, ele estava tomando banho no rio, num lago, num lazer com as suas garotas, elefantas, e brincando na água, e se divertindo. E então ele foi pego pelo elefante, pelo crocodilo, as meninas saíram correndo e ele ficou preso. Então nessa situação ele luta, primeiro motivado pela própria força, motivado pela necessidade de sobrevivência. Então ele luta ali e depois ele vai caindo na real, compreendendo o grande problema que ele tem, e ele começa a tomar consciência da sua identidade e do perigo que ele está ali de viver identificado com aquele corpo. E ele vai fazendo toda uma revisão filosófica dos conceitos filosóficos. Teve tempo, porque o crocodilo não largava a pata dele. Então ele teve tempo para fazer isso. Às vezes nós não temos sequer tempo de refletir. É muito perigoso esse mundo. Então, porque esse mundo é tão perigoso assim, às vezes nós somos pegos de surpresa na condição em que estamos. E a morte chega. Aqui o elefante comenta algo bem interessante. Primeiro ele diz, eu não desejo continuar vivendo depois que o Senhor me conceda o benefício de me livrar desse perigo, que é do ataque do crocodilo. Ele diz, eu não desejo continuar vivendo. E aí ele explica qual a necessidade, né, qual a vantagem ou a utilidade do corpo de um elefante coberto externa e internamente pela ignorância. Ele mostra isso, eu não quero viver, porque qual a vantagem disso? Depois ele diz tudo o que ele deseja. Aí ele diz, tudo o que eu desejo é livrar-me eternamente da cobertura da ignorância. E esse livrar-me eternamente da cobertura da ignorância ainda não define a posição Vaishnava. Define a posição de alguém interessado em moksha, um mokshakami, que pode ser um Gyani, que pode ser um impersonalista típico e que busque simplesmente se livrar do sofrimento material. É o que ele está dizendo aqui. Tudo que eu desejo é livrar-me eternamente da cobertura da ignorância, porque um Gyani compreende que existe a eternidade, que é baseada em uma experiência espiritual, elementos espirituais, e existe a temporariedade, a manifestação material, que é coberta pela ignorância, onde as pessoas vivem em diferentes corpos, e ele quer libertar-se dessa ignorância eternamente. Então ele aqui não se define como um Vaishnava ainda. Ele se define como um transcendentalista. Se é personalista ou impersonalista não está claro. Então depois ele diz, essa cobertura, a cobertura da ignorância, não é destruída pela influência do tempo. Interessante porque na nossa concepção o tempo destrói tudo. O tempo é muito importante. O tempo é estudado como algo muito importante na vida, como é uma categoria filosófica, talvez. Estudado como com muito interesse, porque as pessoas percebem o passar do tempo.
cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, mês, décadas, e a pessoa percebe as mudanças que existem, com o passar do tempo, e entende que o tempo revela situações diferentes em suas diferentes fases, passado, presente e futuro. Então o tempo pode ser considerado como um fator favorável a solucionar certos problemas da vida. Mas aqui Gajendra, o elefante, está dizendo: esse problema da vida o tempo não vai resolver. Essa cobertura não se resolve com o tempo. Se uma pessoa não se determinar a sair da existência, a sair da influência do ciclo de nascimentos e mortes, ela passará de um corpo ao outro sempre. Aqui também é interessante porque ele era um ser humano e agora está como um animal. Então, dentro do processo evolutivo, ele evoluiu. Então, também isso aqui é interessante de se observar, porque ele é uma exceção. A experiência dele de nascer como um animal depois de ter tido um corpo humano, não é a experiência padrão. A experiência padrão é que quando se chega à forma humana de vida, a pessoa fica repetindo como forma humana de vida até que um dia ela pode sair, se ela se tornar consciente disso e trabalhar para isso. Mas ele é uma exceção de alguém que nasceu nessa situação por uma maldição, por uma atividade que exigia um corpo animal. E ele nasceu como um elefante. Então ele está dizendo aqui que essa cobertura da ignorância que ele quer se livrar não é destruída pela influência do tempo, porque o tempo traz surpresas também. Olha só o que aconteceu com ele. Ele estava na forma humana e já era um rei. Dentro da forma humana de vida, ele era um rei, tinha cultura espiritual, tudo, ele estava muito bem. Então, a experiência dele, que ele está revelando aqui, é que não é tão simples se livrar, não se pode contar com o tempo. Depois vem no significado, Prabhupada explica e dá uma informação que não é muito comum aqui para a gente e que poderia servir como referência ou fundamentação da cultura que a gente já tem. Normalmente nós conhecemos este verso, Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya. A gente, muitas vezes, antes de proferir uma conferência, uma palestra simples, uma aula, a gente fala esse shloka para lembrar da posição do mestre espiritual, de quem a gente depende, e mostrar que realmente nossos olhos estavam encobertos pela escuridão da ignorância, Timiranda, pela escuridão da ignorância. Mas o mestre espiritual veio com o archote do conhecimento e mostrou a imagem, revelou a imagem que a escuridão encobria. Então, o verso diz: por isso ofereço minhas respeitosas reverências. Mas aqui diz a origem do verso, e isso é bem legal. Diz que o verso é do Gautamiya Tantra. Gautamiya Tantra. E é bem interessante porque não é uma escritura ou uma referência muito comum. Mas agora nós temos a referência. E podemos contribuir com a cultura popular do nosso movimento Hare Krishna, depois de recitar esse mantra, explicar esse mantra vem do Gautamiya Tantra, que é citado por Prabhupada no 8º canto do Srimad Bhagavatam. Então assim a gente vai criando essa relação com Prabhupada, que tanto se preocupou em fundamentar os seus conceitos filosóficos para ninguém viajar pensando que Prabhupada estava especulando o conhecimento espiritual. Esse verso Prabhupada cita para mostrar como é que uma pessoa pode buscar ajuda corretamente. Porque o mundo material é tão delicado e perigoso
que exige de nós, exige muito de nós. E às vezes, nós, com a nossa própria experiência, nós não podemos resolver o mundo. O tempo não ajuda, como o Gajendra está falando. Então nós precisamos de uma ajuda significativa. E a ajuda aqui está sendo apontada como ajuda do mestre espiritual. Então o mestre espiritual é esta pessoa interessada em revelar a imagem que está impedida de ser vista pela escuridão da ignorância. E ele faz isso através do Shastra, ele faz isso através do Parampara. Então, assim, aqui tem essa... Prabhupada vai por essa linha para explicar a grande importância do indivíduo buscar ajuda. Nós sabemos a importância de buscar ajuda, porque nós vivemos num mundo tão perigoso e nós identificamos que as nossas necessidades não são satisfeitas. Nós observamos o mundo e vemos tantas coisas que não são agradáveis para nós. Depois nós entendemos que nós não nos sentimos muito confortáveis dentro desse mundo. E porque nós não nos sentimos confortáveis, algumas necessidades não são satisfeitas. E como essas necessidades não são satisfeitas, nós precisamos tomar uma iniciativa, uma atitude proativa para ter as nossas necessidades satisfeitas, porque nós não nos sentimos confortáveis dentro desse mundo, porque observamos nesse mundo muitas coisas desagradáveis que nos impedem da felicidade. Então, por isso precisamos de ajuda. E aí a recomendação aqui é que o pedido da pessoa seja feito em função de obter conhecimento para dissipar a escuridão da ignorância. Essa é a linha de raciocínio que Prabhupada usa no seu significado para explicar a situação de Gajendra nesse estágio das orações que ele está oferecendo. Então, ainda Prabhupada diz que deve-se entender que a luta pela existência deve-se à ignorância, pois, na verdade, o indivíduo, a pessoa, a entidade viva, é parte integrante de Krishna. Imaginem vocês, né? Imaginem, nós podemos refletir. Hoje é mais um dia na nossa existência. O dia está começando. Os passarinhos estão começando a fazer suas conferências para definir o que como eles vão viver hoje, como eles vão se proteger dos gatos, como eles vão se proteger dos seres humanos, para não parar numa gaiola, e onde eles vão adquirir conhecimento, adquirir alimento, porque o lixo está cheio de plástico e eles não comem plástico. Onde tem alimento, porque as pessoas não plantam, não tem água. Então eles estão discutindo isso, a gente está ouvindo eles falarem. E eles estão discutindo como vão comer melhor hoje, que garantia tem que eles vão chegar até a noite para dormir, onde eles vão dormir, e como eles vão assim, fazer valer a beleza da sua plumagem, do seu canto, que é se divertir, desfrutar dos sentidos. Eles estão discutindo comer, dormir, acasalar e se defender. Essa é a grande discussão. O dia está começando. Nosso dia também está começando. E nós também podemos fazer planos, como seres humanos que estamos, podemos fazer planos, um plano para ter um dia mais iluminado, um dia que seja um esforço a mais para livrar-nos da escuridão que nos impede de ver a verdade, ver a verdade como ela é. Então, nós somos partes da pessoa suprema, mas nós entramos nesse mundo e nos iludimos, esquecemos a nossa origem. Então, o mestre espiritual é este indivíduo que vem e diz: desperte, alma adormecida, desperte, alma adormecida. Quanto tempo você vai ficar aí na escuridão da ignorância? Jiv Jago, Lorachanda Bole, Kotanidra Jalmaya, Pichatira Kole. Então ele diz, tem uma esperança. Bhaktivinoda Thakur nessa canção diz, tem uma esperança. A esperança
é que Gaurachandra trouxe o segredo, que é o cantar dos santos nomes. Aceite, adote o cantar dos santos nomes, e esse cantar dos santos nomes vai devolver a você o conhecimento que você perdeu ao entrar em contato com essa densa matéria, essa densa escuridão da ignorância. Então, toma cuidado com isso, faça isso direitinho. Aqui esse é o tema. Para concluir, na parte final do significado, Prabhupada fala sobre a felicidade. Ele diz que nós estamos fazendo tantos planos para ser felizes. Mas que essa felicidade não é obtida com esses planos. E sempre há uma surpresa que modifica os nossos planos. Nós precisamos agir de maneira diferente. Nós temos que identificar qual é a felicidade obtenível, qual é a felicidade que podemos ter nesse mundo perene. E essa é a felicidade do conhecimento transcendental. Com o conhecimento transcendental, nós podemos definitivamente decifrar o enigma da vida e viver uma vida sem mistérios, sem enigmas e sem mistérios. Aqui sim, Prabhupada termina o significado. Eu também vou terminar aqui a explicação. Desejo que vocês tenham um dia muito produtivo hoje e que o conhecimento transcendental seja o grande companheiro do dia. Obrigado. Mahagrantha Srimad Bhagavatam Ki Jai.